Apesar de ter a aparência de uma pedra, o concreto é um material poroso, pois o cimento que o compõe é um aglomerante hidráulico que necessita de água para as reações de hidratação. Porém, o excesso de água não aproveitado nessas reações acaba por evaporar, deixando para trás espaços vazios, que são os poros. Nesse contexto, a água que vem de fora das edificações se torna um agente de degradação do concreto, uma vez que carrega consigo substâncias deletérias ao compósito e às armaduras. Estas substâncias penetram com a água pelos poros capilares, presentes na superfície e no interior do compósito, culminando em problemas de diversos tipos, além dos problemas próprios da umidade em si. Tenho certeza que você já viu cenas como essa em edificações, com a presença de manchas escuras de bolor nas paredes. A consequência disso é o aumento dos custos de manutenção e redução da vida útil da edificação, além da degradação estética, desvalorização do imóvel e possíveis riscos à saúde de seus moradores. Isso tudo porque o concreto é um material hidrofílico, isto é, tem afinidade à água. Para entender melhor o conceito de hidrofilicidade e hidrofobicidade, precisamos ter em mente o fato de que as gotas d'água interagem de maneira diferente em cada superfície, e que a maleabilidade será, portanto, o resultado da interação de forças adesivas e coesivas que agem sobre as gotas d'água. As moléculas no interior de um sólido ligam-se umas às outras em todas as direções, devido à energia que permeia seus átomos. Porém, na superfície deste sólido, não há moléculas na parte superior, o que as torna elementos de maior energia, que tendem a puxar tudo o que é depositado sobre elas. Por outro lado, devido à lei da mínima energia, na natureza os elementos tendem a assumir o formato esférico, e é precisamente por isso que uma gota d'água tende a ser redonda. A interação entre as energias coesivas da gota d'água e adesivas da superfície resultará em diferentes ângulos de contato entre a água e o sólido, de tal maneira que podemos classificar superfícies com ângulos de contato menores que 90 graus como hidrofílicas, e superfícies com ângulos de contato maior que 90 graus como hidrofóbicas. De fato, a natureza nos brinda com materiais elegantemente hidrofóbicos, como é o caso das folhas de lótus, nas quais as gotas de água assumem formatos próximos a esferas e deslizam facilmente por entre as folhas. Agora imagine como seria se as superfícies de concretos e argamassas também apresentassem tal propriedade. Foi exatamente essa pergunta que pesquisadores da área de materiais cimentícios começaram a se fazer no começo do século XXI, quando os avanços em biomimética e nanotecnologia possibilitaram explorar um mundo antes não conhecido, o mundo da nanoescala. Eles observaram que a microestrutura das folhas de lótus são formadas por micro-rugosidades, que diminuem consideravelmente a área de contato entre a gota d'água e a superfície, resultando na diminuição da energia superficial da folha de lótus e na predominância das forças coesivas da água, que a fazem adotar um formato esférico. Inspirados pela folha de lótus, pesquisadores começaram a desenvolver os chamados materiais cimentícios superhidrofóbicos, capazes de repelir água em ângulos acima de 150 graus. Por meio da combinação de materiais de baixa energia superficial e nanopartículas, é possível criar superfícies com uma micro-rugosidade adequada, que siga o estado de molhabilidade de Cassie-Baxter, garantindo um contato mínimo entre as gotas d'água e o concreto. As pesquisas que buscam desenvolver tais materiais geralmente utilizam os chamados fluoroalquilcilanos como materiais de baixa energia superficial e a nanosílica como nanomaterial. Além disso, a fabricação de materiais cimentícios superhidrofóbicos pode se dar por meio de revestimentos ou adições. Os revestimentos superhidrofóbicos são depositados sobre a superfície de materiais cimentícios pela pulverização de emulsões, formadas por materiais de baixa energia superficial e nanomateriais, ou ainda pelo uso de moldes micrométricos. A literatura mostra que uma superfície hidrofóbica pode ser criada num material cimentício pelo simples emprego de materiais de baixa energia superficial. No entanto, percebemos que, para alcançar a superhidrofobicidade, precisamos utilizar também as nanopartículas. Aqui podemos ver claramente este efeito, com a medição de ângulos de contato entre a gota d'água e a superfície maiores que 150 graus.
Estas pesquisas, porém, ainda são incipientes e existem perguntas que devem ser respondidas para o avanço da tecnologia. Qual o tempo ideal de pulverização da emulsão superhidrofóbica sobre a superfície do material cimentício? Qual a concentração adequada de nanopartículas para criar uma microrugosidade ótima? Pretendo trabalhar estas e outras questões em minha tese de doutorado. As adições superhidrofóbicas pretendem ser mais eficientes que os revestimentos, visto que protegem o concreto desde seu interior. Elas são introduzidas à massa de concreto durante a mistura. Dentre as adições mais utilizadas, destacamos aquelas feitas a partir de nanosílica, pois além da superhidrofobicidade, apresentam também o efeito pozolânico, produzindo CSH extra, que aumenta a resistência final do compósito. Mais ainda, acreditamos que a adição de sílica híbrida funcionalizada por materiais de baixa energia superficial possa produzir CSH extra superhidrofóbico. Isto porque, além de criar a microrugosidade necessária à superfície, este tipo de nanosílica possui grupos inorgânicos e orgânicos em sua cadeia. Os primeiros se ligam ao cimento, enquanto os últimos repelem a água. Esta ideia surgiu a partir do estudo pioneiro de Shen e colaboradores no ano de 2018, na qual os autores introduziram nanosílica comercial a pastas de cimento Portland, o que nos fez levantar a seguinte questão: e se pudéssemos controlar as condições de síntese da sílica híbrida por meio de processos de fabricação com a tecnologia Sol-Gel? E se pudéssemos, desta maneira, controlar as características da nanosílica, como sua área superficial específica, o que possibilitaria a produção de compósitos cimentícios com uma superhidrofobicidade intrínseca e controlada? Poderíamos, então, alterar a microestrutura do compósito e torná-lo impermeável desde seu interior? Estas e outras ideias são apresentadas e discutidas em nosso artigo de revisão, o qual foi publicado no periódico The Open Construction and Building Technology Journal. Meu nome é Laísa Carneiro e esta pesquisa é o escopo da minha tese de doutorado. Está sendo desenvolvida junto ao programa de pós-graduação do Cefet-MG, sob a orientação do professor Peter Ludwig, em parceria com o professor Manuel Roumar, da UFMG. Contamos também com apoio financeiro da CAPES, FAPEMIG e CNPq. Se interessou, não deixe de conferir o artigo na íntegra no site do periódico, seguindo o link disponível na descrição do vídeo. E não hesite em conhecer outras pesquisas desenvolvidas junto ao nosso programa. Venha você também ser um pesquisador e contribuir para a pesquisa brasileira.